Fala, virginianos, todo mundo bem? Eu me chamo Débora, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse canal. Se inscrevam se a sua energia combinar com a minha. Eu tô trazendo hoje uma leitura intuitiva para os relacionamentos, é uma leitura especial de Dia dos Namorados. Então, firmem aí o pensamento de vocês na pessoa amada. Vamos saber qual é a energia do casal hoje? Bora lá? Temos um 7 de espadas. Nossa, alguém escondendo o jogo. A carta da força. E um 10 de paus. Nossa, vocês devem estar se esforçando muito dentro de uma relação, mas tem alguém que não entrega, né? Tem alguém que está tentando trapacear ou então não está entregando as verdadeiras intenções. Alguém querendo agir na surdina, talvez vocês estejam se sentindo traídos por essa pessoa. Tem um excesso de controle, uma relação que fica pesada, sabe? Desgastante. Vocês não estão se sentindo seguros, não estão conseguindo confiar nessa pessoa. Bom, vou estar perguntando ao tarô o que une esse casal, tá? Eu vejo vocês tentando, né, se esforçando para lidar com isso, mas vocês talvez absorvendo muita coisa, né? Tá precisando delegar um pouco ao outro, estão se sentindo trapaceados, abandonados, deixados para trás, talvez. O que une esse casal, tarô? A carta da morte e o louco. Bom, o que acontece? A mesa vem falando de uma transformação que precisa acontecer, tá, virginianos? Se essa transformação não acontecer, a tendência é que acabe, né? Finalize. Tem um rompimento aqui, um corte que pode acontecer, ou um fim natural das coisas, porque não tem alguém nessa situação que não está se dedicando, né, se esforçando pela relação, e tem um outro lado se esforçando demais, então tá pesado, sabe? De um lado, um trapaceia, um sai, né, na calada da noite, e o outro lado absorvendo, se sentindo sobrecarregado. Então, enquanto ambos os lados não se esforçarem para isso dar certo, para transformar isso, para recomeçar, sabe, do zero, de uma nova maneira, porque trouxe a carta do louco, né, o número 0, então é a transformação, é o recomeço, é renascer mesmo. Então essa transformação ela só acontece quando vocês resolverem mudar essa situação, ou delegando ao outro, ou se abrindo, se vocês forem o lado que tiverem, né, negligenciando as informações, não abrindo o que sentem, o que pensam, quais são as intenções, as verdadeiras intenções. Então é isso, ou vocês conseguem lidar com essa situação de modo talvez a dividir o fardo que está pesado, ou se abrir mais, né? Confiar no outro ao modo que um entrega ao outro na mesma medida, ou então vocês vão ter que, aí a mesa vem falando infelizmente de um rompimento, de um término, e vocês recomeçando uma vida nova, mais livres, sabe, sozinhos. O que está atrapalhando esse casal, tarô? O que atrapalha esse casal? O que né, tá impactando a vida desse casal, influenciando aí negativamente? Um pajem de ouros. Pagens são mensageiros, né? E uma rainha de ouros. Vocês podem estar lidando com alguém que já teve um compromisso anterior a vocês, alguém que tem talvez uma ex-esposa, um filho, né? Nós temos aqui alguém comprometido, né? Pode ser um compromisso mental, emocional, eles estão com vocês, mas com a cabeça em outro lugar, numa outra família que já acabou, ou até vocês estão se relacionando com uma pessoa que já é comprometida, né?
vocês podem adequar aí a situação de vocês, virginianos. Mas eu vejo aqui, né, o que está atrapalhando a relação do casal? Uma mulher e uma criança, né? É um compromisso ou que já existiu na vida desta pessoa, é passado, ou é presente, ou essa pessoa ainda está presa a este passado, no sentido de ainda, né, ter muito para lidar, né, troca muita mensagem, tem um contato muito intenso ainda com essa ex-mulher por causa de filhos, e talvez é isso que está influenciando negativamente a vida de vocês, né, precisando romper com isso, com esse padrão, e jogar limpo mesmo, e esclarecer que isso está pesado de ser carregado, que vocês não estão conseguindo lidar, né, com essa bagagem que essa pessoa traz. Eu, de qualquer maneira, vou estar perguntando ao tarô o que vocês podem fazer. O que os virginianos podem fazer dentro dessa situação? 4 de paus, aqui é celebrar as bases, se estruturar, se estabilizar, né? É comemorar aquilo que vocês já têm, vocês se reerguendo agora em bases sólidas, assumir mesmo o compromisso de celebrar a vida a dois, e talvez, quem sabe, aqui esteja falando de vocês, inclusive, assumirem a relação, né? Aqui temos uma igreja ao fundo, essa carta me remete também muito a uma celebração de um casamento, então pode ser que seja isso, né? Vocês se reestruturando com esta pessoa, refazendo esse casamento, né? E 2 de espadas. É quando a gente não discute mais, é quando a gente prefere, né, deixar as emoções e lidar mais racionalmente com a questão, para que não hajam brigas, não hajam conflitos, se fechar, assim, fechar emocionalmente e agir com a razão, raciocinar em cima daquilo que pode contribuir com a relação de vocês, sem discutir, sem briga, sem confusão, sabe? É jogar limpo mesmo, mas de uma maneira tranquila, apaziguada, sem um conflito, né? Imediato. Talvez se fechar um pouquinho para ouvir, né? O que vocês querem fazer, para se ouvir primeiro antes de se abrir para o outro. O que vocês consideram essa base, essa estrutura? O que dá segurança a vocês? É isso que vocês estão vivendo com essa pessoa? É preciso vocês refletirem, né, sobre isso primeiro, para depois compartilhar, depois dividir, para ver se vocês se sentem, né, talvez mais livres e mais felizes, inclusive, se libertando de tudo isso. Tá bom? Vamos lá. Um oráculo para finalizar a leitura. Princesa, você pode ser seu próprio cavaleiro. E mais uma vez ela aqui com a espada em punho, né? É vocês se defendendo. É vocês se protegendo dessa situação. Se não for o melhor, se não for aquilo que traz estrutura, segurança, algo que vocês possam celebrar juntos, é melhor vocês escolherem, né? Lutar por vocês. E aí isso me remete muito a esse corte, né? Vocês se libertando após um corte, vocês vivendo a fase do louco, que é alguém livre, alguém se divertindo mais, alguém que não se prende muito aos compromissos, que vive o momento de maneira intensa e não fica muito muito preocupado com o futuro, sabe? É alguém que é livre, que sente que sozinho é suficiente. Como aqui o oráculo trouxe essa mensagem, né, para que vocês lutem por vocês, para que vocês não esperem o outro, né,
a atitude do outro, é vocês podendo sair dessa torre, se salvar, né? Ser o próprio cavaleiro é sobre isso. É vocês conseguindo se tirar dessa torre. E no tarô, a torre fala de uma estrutura que está caindo aos pedaços, mas que a gente resiste em deixar ir, em soltar, em se desapegar. Então é isso, assim, saiam dessa torre enquanto há tempo, ou lutem por aquilo que vocês acreditam, mas escolhendo ter paz, a ter razão, sem discussão, ou se ouvindo também. Tá bom, virginiano? É isso, eu espero ter ajudado. Se ressoou com vocês, comentem aqui embaixo para mim, deixem um joinha para me ajudar na plataforma. Tenham todos um ótimo Dia dos Namorados, se é que isso é possível, né? E beijinho. Tchau, tchau.